Bom, respeito aos colegas, né? Já temos 12 participantes, né? 13 contando comigo. Vamos, então, dar início, né, a mais uma apresentação aqui do nosso grupo de estudos. Sejam todos bem-vindos. É um prazer a gente ter vocês aqui hoje para compartilhar um pouco do conhecimento. Eu sou Edson, nós estamos aqui trabalhando há algum tempo já com o pessoal nos grupos de estudos. Alguns participaram dos nossos grupos de capacitação em auditoria de conformidade, né? Tanto o mestre Leonardo como o Alessandro, Coronel Alessandro, participaram aí dos nossos eventos, né? Sobrevivência, né? Na selva. Concluíram o curso com êxito, sofreram bastante aí nesses 6 meses aí, a gente no pé enchendo o saco, refaz trabalho e vai por aqui, vai por ali, mas graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu agregar aqui ao nosso terceiros e a gente tem certeza que ainda vamos contribuir muito para o conhecimento e desenvolvimento da capacitação, não só dos profissionais da área de controle, mas de todos aqueles que atuam, que militam, tanto na área privada quanto na área pública e buscam conhecimento para desempenhar suas atividades com qualidade, sobretudo com efetividade. Só encerrando minha fala aqui, mestre Ronaldo, seja bem-vindo também, é um prazer tê-lo aqui prestigiando, né? Temos colegas aqui de todo o Brasil, o mestre Ronaldo sempre prestigiando a gente, embora tenha atividade dele corrida aí, buscando, né, tentando minimizar a corrupção nesse país, mas sempre que ele pode, ele está presente e prestigiando nosso evento. Passo a palavra agora ao Coronel Alessandro, fique à vontade aí, só pedindo que o senhor esclareça e deixe claro antes para a gente se as perguntas poderão ser feitas no decorrer da apresentação, ou se o senhor prefere que fique ao final, eu irei anotando, devidamente anotando aqui para o final. Aí agora passo a palavra, as apresentações aí dos seus convidados, inclusive, fique à vontade, agradecendo mais uma vez pela disponibilidade de prestar esse serviço aqui. Ouve bem aí? Todos ouvem bem? Tá, o som tá alto e nítido. Pode tocar o bonde. Bom, muito boa noite a todos. Agradeço ao mestre Edson pela oportunidade que está me dando aqui de compartilhar com vocês e receber, né? Compartilhar e receber os conhecimentos. Obrigado pelo convite. Agradeço também a todos que estão aqui presentes, que estão doando um pouco do seu tempo para poder me ouvir, me prestigiar. Agradeço a todos, espero cumprir as expectativas aí de todos sobre a nossa apresentação. Então, na verdade, como o mestre falou, quem sou eu para dar aula para alguém? Nós somos apenas, acho que todos aqui estão vivendo a gestão pública e eu estou só compartilhando um trabalho, um recorte, vamos colocar assim, na gestão de compras, e desde já agradeço aí o tempo dos senhores e a paciência para comigo. Sem mais delongas, né, eu trabalhei aí, sou pregoeiro desde 2004, trabalhei até 2016 fazendo pregões, e de 2016 a 2018 eu fiquei como coordenador de despesas substituto, ou seja, continuei ali adjudicando e homologando o pregão na ausência do ordenador de despesa, ou seja, mantive ainda um contato com o pregão. Outro alerta que eu gostaria de dar antes de iniciar é que eu peço que as perguntas fiquem para o final, se quiser escrever ali no chat. E a ideia é a gente discutir mesmo um pouquinho. Vou tentar fazer em 45, 50 minutos. Às vezes eu me empolgo porque eu gosto do assunto, mas vou tentar fazer o mais rápido possível aí, claro, sem deixar de esclarecer, mas para que a gente possa ter um tempinho também para discussão.
Outro alerta também que eu dou aos senhores, os dados que serão apresentados, embora sejam de 2014, os senhores podem até pensar, poxa, mas está apresentando dados de 2014, então tomei o cuidado de conversar com o atual gestor de licitações lá da base aérea de Natal, que é o estudo de caso que a gente vai apresentar, e ele já conhecia um pouco do trabalho, porque foi meu contemporâneo lá na base aérea, e tive o cuidado de mostrar para ele o que eu ia apresentar, para perguntar para ele se mudou alguma coisa. Porque, às vezes, os senhores que estão vendo, está apresentando um dado de 2014, mas os dados ainda permanecem, ou seja, para o que interessa, os dados ainda permanecem em 2020. Inclusive, não só tomei esse cuidado, como o gestor até 2020 está participando aqui da nossa live e vai poder me corrigir, ou vai poder apresentar mais dados caso eu me equivoque aqui. Então, tive o cuidado também de colocar ele aqui na live para não dizer que os dados estão ultrapassados. Então, vamos lá. Tem mais delongas. Então, esse artigo científico, ele foi publicado na RAP, 21 de 2 de 2018, está disponível neste link. E ele retrata justamente da questão da eficiência dos pregões eletrônicos, certo? Dentro desse recorte da eficiência, nós vamos tratar da velocidade, da celeridade do pregão eletrônico. Antes de continuar, só um adendo, hoje eu não, como falei, trabalhei com pregão até 2018, hoje não trabalho mais diretamente com o pregão, porque sou auditor de controle interno da aeronáutica, servindo ali na seção de assessoria de governança, tendo a missão árdua de substituir o coronel Leonardo. Demorarei muito tempo para chegar no nível dele ali. Mas, continuando, então, meu objetivo aqui é que, ao final, os senhores possam conhecer os fatores preponderantes para o alcance da celeridade dos pregões eletrônicos da base aérea de Natal. Para atingir esse objetivo, vamos passar por esse pequeno roteiro, falaremos uma breve introdução, o referencial teórico, eu não vou gastar tempo explicando muito, é só para que os senhores entendam da onde partiu a nossa análise. Apresentarei a base aérea e o setor de compras para que os senhores possam entender o contexto. Esses 3 primeiros itens aí eu passarei de forma breve, porque o que mais interessa é justamente a discussão sobre os dados e a análise dos resultados da pesquisa. E depois farei uma consideração final, já considerando a nova Lei de Licitações 14.113, publicada agora, dia 1º de abril. Então, iniciando com a nossa introdução, um breve contexto, né, do pregão eletrônico. O pregão eletrônico ele é oriundo da gestão privada. Então, quando da nova gestão pública, o pregão foi instituído pela Lei 10.520, com essa ideia de dar uma maior celeridade ao processo de compras, que até então estava ali baseado basicamente no convite, na tomada de preço e na concorrência. Atualmente, o pregão foi incorporado, aí está como um projeto de lei, mas agora já é a lei 14.113, aprovada agora dia 1º de abril. Então, a lei do pregão não existe mais, a lei do pregão. Quer dizer, existir, ela existe, mas o pregão, a modalidade foi incorporada dentro da lei 14.133. O pregão eletrônico, comparado com as demais modalidades, ele trouxe algumas vantagens, como a transparência, a eliminação de custo de deslocamento de fornecedor, diminuiu a probabilidade de corrupção, proporcionou uma maior participação dos fornecedores e promoveu uma maior economia de recursos. Esses estudiosos aí, já deve ser do conhecimento dos senhores, é um resumo do que eles afirmam. Porém,
ao considerar as principais variáveis relacionadas à eficiência, como preço, qualidade, serviços adquiridos e prazo de execução, o pregão eletrônico ainda é objeto de fortes críticas. Dentre elas está a questão da falta de celeridade. Então, esses autores aí são pesquisadores que realizaram a mesma pesquisa de forma diferente, mas com a mesma temática, para comparar justamente a velocidade do pregão. Será que o pregão realmente ele trouxe uma maior velocidade? Eu peguei só uma tabela comparativa de uma dessas pesquisas, que é do Silvio Rocha, de 2006, em que ele demonstra, ele faz uma comparação entre o convite e a tomada de preços do pregão eletrônico. E os senhores observem que, comparado com as demais instituições, aí, fazendo uma comparação, o pregão eletrônico, ele não, a princípio, não trouxe aquela velocidade esperada. É claro que cada pregão, cada licitação tem a sua história. Tem um item lá que, de repente, ficou agarrado e isso demandou um tempo maior para se encerrar. Mas, enfim, percebe-se que essa velocidade esperada, ela não foi conquistada. Tem alguns dados dessa tabela aí que são meio curiosos, mas eu não quis modificar os dados. Por exemplo, quando a gente vê que o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que diz que fez o pregão em 20 dias. Nesse caso, acho que não se consegue fazer um pregão em 20 dias só pela publicação, montagem de edital, mas eu não quis mexer na planilha. Mas, assim, comparando com os outros dois, veja que o pregão realmente não trouxe, a princípio, essa velocidade. Isso é só um exemplo, né? As outras pesquisas mostram coisas similares. Então, a base aérea de Natal, eu falarei um pouquinho dela mais à frente, mas para adquirir os bens e serviços, ela também faz uso do pregão eletrônico. E eu percebi, como gerente de compras lá, que essa lentidão ela era percebida também na base aérea de Natal. Então, só que assim, era uma coisa empírica, né? A gente até sabia porque falta pessoal, porque falta um programa de computador melhor e tal, mas era uma forma empírica. Então, resolvi estudar a respeito para realmente identificar quais são os fatores preponderantes para que haja uma falta de celeridade. E qual é a consequência disso? Né? A consequência disso é que a gente recebia o recurso, muitas das vezes, acho que isso é comum aí em outras unidades, recebia o recurso meio que em cima do laço para poder empenhar, mas não tinha pregão pronto. Mas aí a gente já sabe disso, a gente se antecipa. A gente se antecipava. A gente fazia pregão esperando, vislumbrando, e continua se fazendo que os recursos chegassem. Só que aí também eu caio em tese, numa outra, não vou dizer ilegalidade, mas inconformidade, de estar fazendo pregão sem ter expectativa do crédito. Então, assim, não tem muito para onde fugir. Foge para um lado e você é pego em outro lado. Então, assim, esses pregões, esses atrasos, eles faziam com que os recursos, no final do ano, fossem devolvidos, justamente porque os pregões não eram concluídos a tempo. Além de tudo, os requisitantes, né, faziam fila para reclamar dos pregões que não ficavam prontos. E aí eles não conseguem adquirir o seu material e isso causa um outro transtorno lá para frente. Mas eles também têm boa parcela da culpa, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Então, o pregão se desenvolve em duas fases, né? A fase interna e a fase externa. E para que a gente pudesse identificar realmente quais os principais problemas e dificuldades, nós dividimos essa fase interna e essa fase externa em subfases, certo? E em outras etapas, para a gente justamente fazer a devida investigação. Já adianto também que nós fizemos entrevistas, tanto com o setor requisitante, como com o pregoeiro, como quem trabalha na gerência ali da compra, no setor de compras, e tudo que eu vou informar aqui é fruto dessa entrevista. E é claro que não dá para a gente dizer o que cada um falou, porque o tempo é curto, mas tenho a certeza de que
o que eu vou relatar aqui é fruto das nossas respostas. Então, nosso estudo foi justamente identificar quais fatores influenciaram preponderantemente na execução das subesfadas do pregão eletrônico da base era de Natal quanto ao atendimento do princípio da celeridade. Segundo Bonfim, o conteúdo do princípio da celeridade processual está ligado à ideia de economicidade e, portanto, também de eficiência, sendo que possui ênfase na nuance temporal, ou seja, o processo deve buscar a construção do objetivo final no menor intervalo de tempo possível. Entrando no nosso item 2 do referencial teórico, também não vou gastar muito tempo aqui, mas só para os senhores terem a base, a função compras, ela faz parte da gestão de cadeias de suprimentos, e foi da onde foi inspirado o pregão, da parte privada. Então, os nossos módulos de análise foram 4. O primeiro, a estrutura e a organização do setor de compras. O que acontece? Na gestão privada, o setor de compras tem uma importância estratégica. Se você olhar o organograma de um setor privado, você vai ver que o setor de compras está lá em cima, junto da alta administração. Coisa que não acontece no setor de compras público, que ele está geralmente colocado ali na parte operacional. Outra coisa também interessante é que no setor de compras privados há uma carreira de comprador público com incentivos, com progressão, aumento de salário. E nós, no setor público, não temos essa possibilidade. Nem que, se não precisa ter um aumento de salário, mas pelo menos uma projeção da carreira ou uma devida importância, né? Nós não temos isso. De tal forma que, em outras pesquisas também, como na minha pesquisa, na verdade, o gestor de compras atualmente tem medo de assumir a função de gestor de compras, de pregoeiro. Por quê? Porque, por mais que ele se esforce, se ele der um deslize, o Tribunal de Contas já vem em cima dele, tem que se explicar, tem que responder recurso. Muitas das vezes os recursos são de empresas que realmente só estão para tumultuar, ou empresas que não sabem perder, e às vezes tumultuam o processo e fazem denúncia. Então, na verdade, há um afastamento do interesse do servidor querer ser pregoeiro. Não interessa a ele colocar o CPF dele em jogo, diferente da estrutura do setor privado. Quanto aos processos, nós temos que no setor privado, as leis que regem os processos privados são mais flexíveis, embora agora a gente tenha aí toda uma preocupação com o compliance e com a gestão da integridade, mas a flexibilidade nas compras. Por exemplo, participam da construção do projeto de compra na gestão privada, os fornecedores, eles fazem parte disso. Já na gestão pública, parece que você não pode falar com o fornecedor, porque qualquer papo que você tem com o fornecedor, você já fica sob suspeita de estar se aliciando ao fornecedor. Deixo claro agora que que a nova lei, a 14.113, como já falei, ela, nesses 2 itens, tanto na carreira de comprador, como também nessa questão da participação dos futuros vendedores no processo de construção de solução, ela já abriu margem para isso acontecer. Principalmente com a participação de vendedores no projeto de solução, ela abriu margem, mas não disse como vai ser feito isso. Então, vai requerer um tempo para o tribunal aí conformar, né? Como vai ser essa participação desses futuros vendedores nesse processo de compras. É um avanço, mas vamos ver como é que o TCU vai entender isso, certo? Vamos ver quem vai ser o primeiro corajoso que vai fazer esse tipo de compra, para colocar o CPF dele ali em jogo. Recursos humanos especializados. Na gestão privada, há um investimento constante no aperfeiçoamento. Já na gestão pública, pelo menos no que eu vivenciei, no que eu compartilho com alguns amigos, mesmo que não sejam militares, é um sacrifício a gente fazer um curso. Um curso de, como eu falo, um curso de alto nível. Por quê? Porque tem gasto com diária, e nem sempre tem diária, tem gasto com passagem, diferente da gestão privada, em que é um incentivo para que se faça esses cursos. Contra o sistema de compras, nós temos um investimento grande na gestão
privada, um investimento constante em tecnologia. E aí eu faço um parêntese. O nosso sistema, as Comprasnet, ele é reconhecido, embora tenha suas falhas, mas ele é reconhecido como um dos melhores do mundo. E nas entrevistas que eu fiz, e também nos outros estudos, isso também foi constatado pelos entrevistados. Elogiaram bastante o nosso Comprasnet, embora tenha margem ali para aperfeiçoamento, nós vamos falar disso mais à frente. Falaremos agora rapidamente para que os senhores tenham uma ideia do que é a Base Aérea de Natal e o seu setor de compras. A Base Aérea é um órgão federal da administração pública direta. Então, às vezes, o pessoal vai, uma organização militar é diferente de qualquer outro tipo de organização. Não, não é diferente. Né? É enquadrada como organização federal da administração pública direta, como qualquer outra instituição. Possui um efetivo atual de 2.400 servidores, entre militares e civis, a grande maioria militares. E uma área patrimonial, vejam só, de 13 milhões de quilômetros quadrados, sendo considerado a maior base aérea do comando da aeronáutica em termos de tamanho. Em termos de efetivo, eu acho que ela fica em segundo lugar. Cabe também à base aérea prestar assistência médica aos militares da reserva e seus familiares, em torno de 15 mil pessoas. Então, você imagina para a gente fazer uma manutenção de uma área verde em 13 milhões de quilômetros quadrados. Claro que a gente não corta uma grama de um terreno que não tem movimento, é lógico. Aí é só a parte da segurança patrimonial que é feito pelos próprios militares. Mas mesmo tirando essa parte que não é muito usada, já é um grande desafio. Só de cortar a grama de tudo que tem que ser cortado já é um grande desafio. E a gente não faz isso, a gente terceiriza. Então, para os senhores terem uma ideia, eu já ouvi de 2 comandantes lá que a base é uma pequena cidade. Vocês terem uma ideia, 4 centros de treinamento de oficiais e aviadores. Então, todos os oficiais que se formam na Academia da Força Aérea fazem um 5º ano, vamos dizer assim, na Base Aérea de Natal, que eles se especializam nas aeronaves de transporte, de caça e de helicóptero. E ainda tem mais um centro de estudos lá que eles também fazem a sua especialização. São mais de 200 imóveis, tem uma prefeitura lá dentro, que cuida de 200 imóveis, que é onde os permissionários, né, onde os servidores moram, parte dos servidores, né? Tem uma capelania, e tem missa, e o padre quer ornamentar a igreja com rosas. E aí a gente precisa ter um pregão para comprar rosas para ornamentar a igreja. Tem um rancho lá, que é o nosso restaurante. Então, esse restaurante alimenta o todo o efetivo, 2.400 servidores diariamente. Tem que comprar comida, porque a gente processa o alimento. Então, tem que fazer alimentação para todo esse pessoal diariamente, mesmo, menos sábado e domingo, né? Tem um museu lá dentro da base. Tem 3 pistas de pouso, que necessitam de manutenção da própria pista, mais o corte de grama na lateral, porque nenhum daqueles aviões com as turbinas pode engolir, vamos colocar assim, nenhuma sujeira. Tem um esquadrão de manutenção de aeronaves. Tem um hotel de trânsito, um hotel no qual as pessoas se hospedam. E aí precisa comprar o sabonete e o shampoo normal que tem em todos os hotéis. Precisa comprar aqueles envelopes para uma cartinha de apresentação, né, do hotel quando a pessoa chega. E uma grande área verde que eu já comentei. Então, assim, a base é gigante, o desafio é gigante. Só deixo claro aqui que a gente não compra nem aeronave, nem peças, né? Aí já é o nosso grande comando que faz as aquisições. Mas só isso tudo já é bastante coisa para a gente administrar. E todos eles fazem suas requisições para o setor de compras. E o nosso grande setor de compras, ele é composto em torno de... Tem uma variação que às vezes acontece no meio do ano, imagina em torno de 14 agentes públicos, entre militares e civis, que apoiam todas as... que compram, né, que fazem a licitação de todos os itens para atender hospital, hotel, etc. e tal. Né? Apoia 14 unidades que estão ali penduradas e depende da base aérea para adquirir os seus materiais. Logicamente que com esse efetivo a gente chega à conclusão de que há falta de pessoal, óbvio, para tocar todas essas aquisições.
E o setor da base está localizado, está pendurado, vamos colocar assim, no nível operacional do organograma da base, ou seja, não há, pela alta administração, não é dada a devida importância ao setor de compras. Ela é responsável, lógico, pela fase interna, já que a fase externa fica na mão do pregoeiro. E quantos pregoeiros nós temos? Nós temos, em média, aí varia um pouquinho, né, porque o pessoal se transfere e tal, então tudo isso aí, em média, são 40 pregões durante o ano para 6 pregoeiros. Mas eles não são exclusivamente pregoeiros, eles dividem a função de pregoeiro com a chefia de outros setores. São chefes de almoxarifado, chefe de rancho, chefe de registro, chefe da finanças. Então, quando o chefe, né, de um dos setores recebe o pregão, ele tem que se dividir, um olho no peixe e outro no gato. Então, ele não tem ali a exclusividade, não. Agora eu não vou ser mais chefe porque eu recebi um pregão e vou me dedicar exclusivamente a concluir esse pregão. Não, ele é chefe e desses setores, por exemplo, um chefe de rancho que tem que alimentar 2.400 pessoas diariamente, ele tem que se preocupar com isso e o pregão dele está rolando. E ele também tem que se preocupar com o pregão. É claro que quando eu falo pregão dele, não é o pregão de alimentos. É o pregão, é outro tipo de pregão, porque a gente respeita aí a questão de não colocar, né, o pregoeiro do setor para fazer o pregão daquilo mesmo que ele vai comprar, né? Então, para os senhores terem uma ideia, e aí eu já vou chamar a atenção quanto a alguns dados, essas são a descrição dos 14 pregões. Nós analisamos 14 pregões, eu coloquei só alguns aí, mas eu chamo a atenção, já inicialmente, para essa discrepância entre o número de itens licitados e o número de itens contratados. Veja aqui, por exemplo, material elétrico. O responsável requisitante, nós temos aqui a bordo também um requisitante, e ele vai poder, no momento certo, se ele quiser argumentar, mas eu já argumento aqui em favor dos requisitantes também, porque entendo o lado deles também. Então, nós temos aqui, por exemplo, material elétrico. O responsável lá pediu 323 itens, e no final das contas, né, quando o pregão morreu ali, porque depois de um ano, só foram empenhados 208 itens. E aí a gente gastou hora de pregoeiro, né, gastou tempo para licitar 323 itens, gastou tempo para lançar no Comprasnet os 323 itens, porque muitas das vezes isso é uma falha do Comprasnet. Ele não tem a especificação completa do material, então o lançamento é manual mesmo. Então, nós despendemos tempo para lançar 323 itens, para o final das contas, só ser comprado 208 itens. Ou seja, é tempo que se perde. Ficou com o pregoeiro. Muitas das vezes o pregoeiro está ali com, sei lá, 50 itens para fechar e não consegue fechar, ou com 10 itens, porque está aquela pendência para fechar todos os itens que sequer será comprado. Então, essa é uma dificuldade, embora a gente possa, claro, né, em algumas ocasiões, fechar determinados itens, deixar abertos outros que ainda não foram encerrados, mas é uma dificuldade, de qualquer maneira, atrapalha a questão da conclusão dos pregões. Agora, eu vou fazer uma defesa na nossa entrevista lá com o chefe do setor requisitante. O que ele me argumenta? Poxa, eu faço a manutenção de uma base de mais de 70 anos. Né? A base ela foi inaugurada ali perto da Segunda Guerra, para ajudar justamente a conhecida como Trampolim da Vitória. Então, uma base antiga. E se, por exemplo, que tem vários tipos de disjuntores, várias marcas de disjuntores, várias marcas de lâmpadas, e você imagine se um disjuntor desse falhar e eu não tiver nem no pregão, nem no estoque um disjuntor. E aí, vou ter que fazer troca? Não posso fazer troca, não posso empenhar uma coisa e receber outra. É contra a lei. E aí eu faço como? Então, assim, eu prefiro listar tudo para que eu possa sempre ter a oportunidade de empenhar aquilo que, por acaso, dará problema. E aí, esse exemplo serve para os demais itens, tá certo?
Dando continuidade, vamos lá ao sumo, né? Ao que interessa, que é a análise dos dados e a apresentação de algumas conclusões. Então, primeiramente, para que os senhores entendam, nós fizemos um mapeamento do processo. Então, o processo inicia lá com o setor requisitante, que elabora a requisição, e nós fizemos ali, temos ali uma seção de provedoria que nós colocamos dentro do setor de compras. E qual é a função dela? Analisar justamente essa requisição. Porque nós vamos ver que esse aqui é um dos pontos que mais demandam tempo do processo. Por quê? Porque a requisição vem errada, vem mal especificado. O termo de referência, né, os dados para se montar o termo de referência, também não vem completo, certo? Então, isso aqui faz com que o processo vá e volte algumas vezes, certo? Então, isso aqui é uma gestão de risco. O pessoal de auditoria, nós identificamos esse risco e já fizemos aqui o tratamento dele para que a gente possa mitigá-lo e isso não gere um problema lá na frente, uma licitação trompa mal especificada. Eu já tive um exemplo curioso de determinada unidade, o pessoal lá da parte de manutenção pediu uma colher de pedreiro, mas ele não escreveu isso, ele pediu uma colher. E chegamos ao final do pregão e empenhamos o que ele pediu, uma colher. E ele recebeu o que ele pediu, uma colher, mas uma colher de restaurante, não uma colher de pedreiro, como ele gostaria de receber. E aí há inúmeros exemplos aí que vocês devem conhecer também. Então, a seção de provedoria prepara o pedido formal e prepara o termo de referência. O agente de controle interno faz uma nova verificação e despacha com o ordenador de despesa a abertura do processo administrativo de gestão. O setor de licitações prepara o edital, encaminha para a CJU, que faz a devida análise e emite parecer, devolve para o setor de licitações, que faz as correções caso haja, e publica o edital. Depois disso, o edital na mão do pregoeiro, ele inicia o pregão propriamente dito, encerra a fase de lance, habilita os licitantes, caso haja recurso e o recurso seja aceito, ele habilita novamente, né? E quem adjudica e homologa no caso de recurso é o ordenador de despesas. Se não houver recurso, o pregoeiro adjudica e submete ao ordenador de despesas para fazer a homologação do pregão, é assim que está na lei. Então, baseado nessas fases, nesse mapeamento, nós dividimos as fases internas e externas do pregão. Então, a fase interna dividimos em 4, chamamos de composição do PAG, que é o tempo entre a chegada da requisição e a abertura do processo, e que é feita a análise toda das condições dos pedidos e do termo de referência. A elaboração da minuta do edital é a fase 1.2, que é o tempo entre a abertura do PAG e o envio à CJU, ou seja, que é elaborado ali o edital. A fase 1.3 é a análise jurídica, feita pela CJU, o tempo que os membros da área analisam o edital. E a fase 1.4 é a fase quando retorna da CJU e tem a correção do edital pelo setor de licitações. É o tempo que se demora até publicar o edital. A fase externa nós dividimos em 3. Então, a abertura do pregão é o tempo entre a publicação do edital, que são aqueles 8 dias mínimos, né? E a abertura do pregão. A fase de adjudicação é o tempo que realmente o pregoeiro trabalha o pregão, na fase de lance, fase de habilitação, etc. e tal. E a fase 2.3 é a parte de homologação do certame. É aquele tempo em que o pregoeiro, de posse com o pregão encerrado, autuado, indexado, despacha com o ordenador de despesas para homologação. É claro que nessas fases aqui pode haver recurso ou não, e isso vai demandar 3 dias para apresentar recurso, mais 3 dias para poder para o contraditório, e mais 3 dias no máximo para poder decidir. Todo esse tempo que demora no caso de recurso, tá certo? De tal forma que o quadro abaixo aqui, o gráfico abaixo,
apresenta a nossa média. Então, lá na base aérea de Natal, a média de pregões, a média do tempo são de 122 dias, entre o pedido apresentado e a homologação do pregão, o pregão pronto para empenho. Então, nós demandamos, em média, 122 dias. Como já falei, conversei com o chefe que está presente, aí, com o antigo chefe da seção de licitações até dezembro desse ano, e ele confirmou que esse realmente é o prazo médio que empiricamente, né? Porque, claro, ele não contou, mas é empiricamente que ele percebe que isso não mudou, tá certo? Então, veja que tem pregões lá com 176 dias. É claro, cada pregão tem a sua história, cada pregão tem o seu pregoeiro, cada pregão tem o chefe do setor de requisição e tudo isso influencia. Mas aqui nós estamos tirando uma média. E como isso acontece nas outras instituições públicas? Então, dentro da pesquisa tem uma comparação, certo? Então, constata-se que a fase interna teve duração, em média, de aproximadamente 75 dias, número próximo à média de outras instituições pesquisadas. Então, o nosso tempo ficou dentro da média. Só que o fato de estar na média não significa necessariamente que esteja bom. Para mim, não está bom, por exemplo. Eu acho que 75 dias é um tempo ainda muito longo para só para cumprir a fase interna. E a gente vai ver aonde foi que, vamos dizer assim, onde foi que agarrou, onde foi que agarra o procedimento para que ele não seja mais célere. O pregão mais célere teve a fase interna do processo concluída em 38 dias. Houve um processo que chegou a levar 98 dias para a sua preparação. A fase externa durou em torno de 48 dias, prazo bem maior do que a média apresentada pela literatura especializada, que gerou em torno de 15. Então, aí nós fomos quase o triplo. Na nossa base, a gente demora o triplo de tempo do que o normal, vamos colocar assim. E houve pregão cuja fase externa foi realizada em 20 dias. Ou seja, esse pregão ficou dentro da média. O que ficaria próximo, né? Como eu já falei, da média das instituições pesquisadas. Dessa forma, hipoteticamente, seria possível realizar um pregão eletrônico na base em 58 dias. 38 dias da fase interna, 20 da fase externa. O que representa pouco menos da metade do tempo da média dos prazos, que ficou em torno de 122 dias. Há de se reforçar, já falei isso algumas vezes, que cada pregão tem a sua própria história. E, portanto, não há como prever o que pode ocorrer durante a realização de todas as subfases de um processo em relação ao consumo de tempo. Em pesquisa realizada, tanto com requisitos... aqui está tanto, porque há um erro de texto aqui, mas, assim, tanto com a pesquisa foi realizada com os requisitantes e com os operadores, né? Pregoeiros, chefe de gestor de licitação, e, na visão dos requisitantes, um prazo razoável seria de 60 dias. Já para os operadores que conhecem toda a burocracia, esse prazo seria razoável de 90 dias. Então, para a gente fazer um corte de todas as etapas, nós utilizamos o princípio de Pareto, só que fizemos um arrumadinho no princípio, porque o princípio de Pareto, ele diz que 20%, se você resolver 20% das causas de um problema, você resolverá 80% desse problema. Mas o orientador lá da minha pesquisa pediu para que eu pudesse ampliar a pesquisa. Nós fizemos o contrário, nós analisamos aonde foi gasto 80% do tempo. E a gente vai ver que a maior parte de todo o tempo, ou seja, mais de 25%, quase 25%, foi gasto na subfase 2.2, que é a que fica com o pregoeiro. E isso foi mostrado lá na nossa própria análise do nosso gráfico. A fase 1.1, que é aquela de elaboração do edital, na qual nós temos ali muito erro de requisição, ficou em segundo colocado, vamos dizer assim. A próxima fase a fase 1.2, ficou em terceiro colocado, e a fase 1.3, que trata da análise da CJU, ficou em quarto colocado, porque a CJU também analisa todos
os processos da área de Natal. E eles também têm limitação de pessoal, de tempo e assim vai. Então, eu botei aqui as fases só para a gente lembrar. Então, a fase que demandou mais tempo foi essa 2.2, que é o tempo realmente do pregoeiro. A fase 1.1 foi a que demorou mais tempo, que é a chegada da requisição de compras e abertura do processo. A fase 1.2 é a fase de elaboração do edital e envio à CJU. E a fase 1.3, que é justamente o tempo de devolução, né, da CJU para a base, como eu já havia comentado. De tal forma que a gente consegue chegar a esse resultado. Esse é o diagrama de Ishikawa, que ele é justamente utilizado para nós entendermos as causas, e aqui eu vou demandar um pouquinho mais de tempo, mas também já estamos finalizando, para justamente explicar cada um desses pontos. Claro que eu não vou ficar repetindo todos, né? Quando a gente apontar quando a gente falar sobre um ponto, a gente já vai estar explicando o da próxima fase. Então, Coronel, Oi, só intervindo de forma rápida, gostaria de ressaltar que, diante da profundidade do conteúdo dos temas, extrapolar 15, 20 minutos aí tá tranquilo, mas são pontos importantíssimos para a construção do conhecimento, sobretudo quem não milita cotidianamente nessa área. Então, pode ficar tranquilo aí, pode fazer no seu tempo, sem muita pressa, porque vale a pena o sacrifício. Beleza? Obrigado, mestre. Então, vamos lá. As razões para que a fase 1.1, eu vou relembrando que talvez vocês não tenham gravado, a fase 1.1 é justamente aquela que vem a requisição e a seção de provedoria faz aquele controle daquele risco e muitas das vezes, quase 100%, devolve o processo para o requisitante para poder ajustar. Então, nós chamamos de falta de integração entre os setores. O que é essa falta de integração? O requisitante, muito das vezes, ele faz o pedido e esquece. Já fiz o pedido, já encaminhei para licitações, eles que se virem lá. Eu vou fazer uma defesa do requisitante também, mas primeiro eu vou criticar. Então, acontece muito do requisitante fazer o pedido, elaborar os itens dele, muitas das vezes, como já falei, quase 100%, descreve mal o que quer, e por descrever mal vai receber mal, e aí a gente faz um controle de risco desse pedido e devolve para o requisitante, que aí vai demorar não sei quanto tempo para poder corrigir o pedido. Então, eu tenho a bordo aqui, por exemplo, assistindo a nossa live aqui, o Alan, que ele é fisioterapeuta de um hospital da Força Aérea, lá de Belém, e ele prepara também suas requisições. Ele vai poder contar a experiência dele e vai poder se defender também, se ele quiser se sentir à vontade. Mas é só a título de exemplo. Muitas das vezes, preparam a requisição e não vai procurar saber como é que tá o processo. Ou seja, não tem o cuidado do acompanhamento do processo que é de interesse dele. Mais dele do que meu, que sou do setor de compras. Então, essa falta de integração a gente vê na gestão privada, mas não vê na gestão pública. Eu vou fazer aqui uma meia-culpa que entendo. O fisioterapeuta aí está preocupado com a agenda dele, está preocupado com a consulta dele, está preocupado com o método dele, afinal de contas, ele está naquela função para ser fisioterapeuta. Só que antes de ser fisioterapeuta, ele é gestor público. E como gestor público, ele deve se preocupar, sim, com a sua especificação, com a especificação do material, porque, afinal de contas, ele está lidando com recurso público. Então, muitas vezes, tem essa alegação, não, mas eu sou especialista de uma área, eu não sou gestor. Não, primeiro você é gestor, depois você é especialista. Entrou para o serviço público, você é gestor. Mas eu sou um gestor fisioterapeuta. Não, primeiro você é gestor, depois você é fisioterapeuta, é médico, é dentista, e por aí vai. Então, essa falta de preocupação, então se inverte o papel. É o setor de licitações que fica caçando o requisitante para ele vir consertar o processo dele. Né? E a gente entende também, fazendo a defesa aí do setor requisitante, que muitas vezes também para ele é difícil, porque ele não sabe procurar no Comprasnet, não foi dado curso para ele não vem da área
administrativa. Então, ele não sabe também como é que ele procura, ele aprende sozinho. Ah, mas não é difícil. Não é difícil, mas requer um tempo para se procurar, para saber como é que monta 3 preços, né? Tem que procurar 3 preços. Ah, mas tem um banco agora. Eu sei, mas quem foi que deu a aula para ele aprender? E aprende sozinho, aprende na marra, aprende na pressão, porque a questão de dar um mínimo de orientação ou de um curso para esse setor requisitante, a gente acaba não tendo. Nós fazemos uma gestão do conhecimento lá na base aérea de Natal, no qual a gente procura, sim, explicar esses passos, fazemos a apresentação, os gestores fazem a apresentação, mas há, de fato, essa dificuldade dessa integração entre os setores, requisitante e setor de compras. Outra dificuldade, banco de dados incompletos no Comprasnet. Então, muitas vezes, para você lançar os dados, você precisa do número, né? Cada material ou serviço tem um número, e você não consegue encontrar a especificação. Quem faz isso é o setor requisitante, mas passa também pelo setor de compras lá, que tem que relançar ou encontrar um CAT-MAT ou um CAT-SER, que esse é o nome utilizado, né? Para poder enquadrar o item no Comprasnet perfeito para poder publicar o pregão. Então, o Comprasnet também traz essa dificuldade quanto aos dados incompletos. A quantidade de itens a ser licitados, esse eu já comentei, vou passar mais rápido nele, porque já foi comentado. São licitados itens que não há, às vezes, né, nem itens que são comprados. Aquela alegação do material elétrico, tudo bem. Ele tem que ter a oportunidade de comprar qualquer tipo de material, etc. e tal, porque pode acontecer. Mas muitas das vezes os pregões eles são supervalorizados, ou seja, se propõe uma aquisição de itens que pelo orçamento que costuma receber a base, jamais serão comprados. E aí fica um pregão infinito, com itens infinitos, com valores altos, que chamam a atenção dos órgãos de controle, e esses itens são licitados, demanda tempo, demanda esforço, e não são comprados. Entendeu? Então, é uma outra questão também que dificulta a celeridade do processo. A ausência de sistemas internos. Essa ausência de sistemas internos é justamente para a gente fazer aquele estudo técnico preliminar que estava previsto em uma das INs, não sei o número, acho que é 4, salvo engano, ou 3. Perdão, não me lembro o número. E agora ele foi incorporado à nova lei de licitações. Então, a previsão para fazer o estudo preliminar, agora ele está incorporado. Então, nesse estudo preliminar, prevê lá que tenha que se apresentar um histórico de compras, uma média de compras que a unidade costuma comprar. Só que, assim, é necessário fazer isso na mão, no Excel, é bastante complicado. É necessário um sistema interno que controle isso. Hoje em dia, nós temos lá na base um Silomes, mas ele ainda não é, vamos dizer assim, ele não é perfeito. E aí há essa dificuldade também em fazer essa pesquisa histórica. Falhas operacionais. Nessa falhas operacionais aqui eu englobei aquelas coisas comuns de órgão público. Por exemplo, e no nosso mais específico, por exemplo, o nosso ilustre fisioterapeuta tira serviço, tem consulta e está no consultório. E aí, quando ele está no consultório, ele não faz gestão, porque ele tem que atender também. Então, muitas das vezes o processo volta, mas ele só vai pegar naquele processo na semana que vem. Muitas das vezes ele está de serviço na guarda, porque também tem essa peculiaridade de estar na guarda. Muitas vezes ele está participando de comissão e não pode dar atenção ao processo. Então, essas falhas operacionais, a gente chamou de falhas operacionais, mas são coisas que também dificultam a celeridade. E a carência de pessoal qualificado nessa primeira fase, que é justamente, como eu já comentei, a falta de conhecimento do requisitante sobre o processo. Na fase 1.2, que é a elaboração de edital, aí volta essa questão de investimento e qualificação, como eu já comentei lá atrás, para qualificar o gestor de licitações, os pregoeiros. A carência de pessoal qualificado já foi comentado, e aí a novidade é esse excesso de rigidez das normas. Isso está muito claro em outras pesquisas, no seguinte sentido: a gente fazer um edital, dependendo do tipo de item que a gente vai comprar, a gente tem que consultar várias legislações. A legislação de meio ambiente,
Você vai, por exemplo, contratar manutenção de ar-condicionado split, no qual você precisa utilizar o gás para colocar no ar-condicionado. Existe uma legislação específica de gás que você tem que trazer os requisitos para dentro do edital. Se você vai licitar outro tipo de material, cada material tem a sua legislação específica, às vezes, né, o que não é muito comum, e isso demanda tempo para poder elaborar, para poder conhecer da legislação, para poder incorporar esses itens dentro do edital. E, mais uma vez, a quantidade de itens a serem licitados, justamente porque na elaboração do edital, você gasta um tempo ali para justamente fazer a conferência no Complasnet do edital que você está lançando. Na CJU, o que foi apontado pelos pregoeiros foi justamente essa questão do excesso e rigidez das normas, porque eles têm que conferir justamente todos os itens que estão previstos em norma para adquirir aquele determinado item. E nessa fase do pregoeiro, a gente tem, como eu já falei lá atrás, mas isso nem entrou aqui, a acumulação de funções, porque os pregoeiros não são exclusivos, a falta de pregoeiros especialistas, ou seja, alguns defenderam a ideia de que o pregoeiro que só trabalha com material hospitalar deve licitar só material hospitalar, ele não deve licitar outra coisa, por quê? Porque ele faz um pregão, ele já tem um conhecimento daquele item, já sabe quais são os fornecedores que mais participam, já sabe onde pega, já sabe onde dá errado, já sabe quais são as nuances, mas vocês imaginam, eu estou lá fazendo uma licitação de material de fisioterapia, o que eu, pregoeiro, entendo de fisioterapia? E aí vai entrar o outro item aí embaixo, próximo aí, né? A falta de integração entre requisitantes e pregoeiros. Então, muitas das vezes, eu estou licitando alguma coisa e eu só tenho como comparar o que está escrito. Eu comparo proposta e o que está escrito. Mas na proposta, muitas das vezes, o fornecedor repete o que está escrito e coloca uma marca lá, porque a gente não exige marca, não pode exigir, mas ele tem que colocar a marca dele. E eu não conheço nada de marca de material de fisioterapia. Então, como é que eu vou decidir se aquilo ali é bom, se aquilo ali é ruim? Então, assim, muitas das vezes a gente tentou realmente implantar isso, deu certo ali em 10 ou 20% dos pregões, que é justamente chamar o requisitante para, no dia da abertura do pregão, o requisitante estar ao lado do pregoeiro. Ah, mas encerrou o pregão agora, que eram muitos itens, vai ter um pregão amanhã. De novo, o requisitante tem que estar do lado do pregoeiro para fazer esse acompanhamento. Como eu já falei, é normal lá para a gente que o pregoeiro entregue o pregão e abandone. Depois ele só reclama, o pregoeiro não, o requisitante, né? E depois ele só reclama que não comprou porque está atrasado lá com o pregoeiro. E a gente sabe que se o requisitante chegasse junto, na palavra popular, com certeza a velocidade desses pregões seriam maiores, tá certo? Bom, aqui acho que a gente já abordou todos os itens. E eu já vou partir para considerações finais, já estamos chegando aí, até faltam 5 minutos. Tive aí, como já falei com vocês, a oportunidade de conversar com o gestor de compras da base aérea, está aqui presente, vai poder agraciar a gente também se desejar com alguma contribuição. E ele me relatou que desde lá de 2016, que foi a pesquisa, né, 2017, hoje a base tem um painel que eles chamam de compliance, no qual há o acompanhamento do andamento dos processos por todos os interessados. Então, é fácil acompanhar em que fase está o processo através de ferramenta da internet ou do nosso próprio sistema Intraer. A análise de parecer da CJU não fica só agora com o gestor de compras, foi criada uma comissão e quando o processo volta da CJU com as críticas, alguém dessa comissão, na maioria das vezes o requisitante, ele é que faz a análise, claro, não da parte técnica, mas porque assim, a parte técnica geralmente nem vem muitos erros. Os erros estão realmente na parte específica, que o requisitante, mais do que ninguém, sabe explicar. As certidões são consolidadas, né? Quando a gente faz o pregão, a gente precisa entrar no site do TCU, precisa entrar no site da Receita, precisa entrar em vários sites, porque tem uma exigência da gente, né, tirar ali as certidões de todos os licitantes. E agora essa certidão
ela está mais simplificada, de uma vez só você consegue ver todas aquelas exigências da parte legal. A licitação por lote, né? Talvez alguém tenha pensado, então por que você não faz por lote, né? Então, para fazer a licitação por lote, dá tanto trabalho de explicar, porque a gente até tira a ação. Por quê? Porque você tem que explicar que todos os itens têm uma dependência técnica e o fornecedor ele deve ganhar não só o valor de todo o lote, então se nós temos um lote ali com 15 itens, 20 itens, ele tem que botar o menor valor do lote e tem que botar o menor valor de cada item. Então não basta só ele colocar o menor valor de lote, ele tem que colocar o valor menor do lote e de todos os demais itens. Então, isso para evitar o jogo de planilhas, né? De você botar um valor muito alto em um item e os outros itens você baixar muito. É compreensível, mas, assim, para você explicar tudo isso e fazer, a gente acaba desistindo. E aí continuam sendo realizados pregões. Eu dei um exemplo lá de 300 itens, mas teve pregão de 500 itens. Continua sendo realizados pregões de 500 itens, o que demanda realmente um tempo bastante grande. O estudo preliminar, que deveria ajudar nessa questão dos itens, ele é feito só para inglês ver, né? Falando de forma popular, porque, vamos dizer assim, ele não é muito levado a sério, essa questão das quantidades, e o problema de não entrega pelos fornecedores por conta do preço baixo ainda continua, o que atrapalha as aquisições. Bom, esse é o último slide, já encerrando, né? Aqui era o projeto de lei, mas na verdade já virou lei, como eu já falei. Tem uma live muito boa que eu recomendo, live da CGU, tá? Esse é o endereço, uma live bastante interessante sobre a nova lei. E o que ela trouxe de alguns ganhos? Ela incorporou o plano anual de contratações no artigo 12, o estudo técnico que estava lá na IN também veio para a própria lei. Ela implementou também a gestão de risco em processos, né, de licitação. Ela estabeleceu a obrigação do processamento eletrônico para todas as demais modalidades, então a concorrência, concurso, leilão, pregão, o diálogo competitivo, que é uma novidade, vamos ver como é que o tribunal vai conformar esse tipo de aquisição. Acho muito difícil, assim, eu tenho esperança porque gosto, mas acho muito difícil disso dar certo. Mas trouxe aí a questão, e deixam de existir, né, o convite ATP e o RDC, né? Não existem mais. A promoção, há uma expectativa de promoção por gestão de competência, foi aquilo que a gente falou lá atrás, ou seja, a área de compras, ela está sendo elevada, considerada, né? Então há uma questão há uma exigência também, não sei, a lei implementou, mas não sei como é que isso vai ser feito. Não disse como vai ser feito. Houve a criação do agente da contratação, que seria o chefe do gestor de compras, não mais só o pregoeiro, mas também o agente da contratação. E houve a exigência, dentro da lei, lá no artigo 25, do programa de integridade para contratações de grande vulto, acima de 200 milhões. Acredito que isso seja uma tendência, isso vai abrir várias oportunidades de emprego para os nossos auditores, né? Porque para a empresa participar de licitação, ela vai ter que demonstrar que tem um programa de integridade. Agora, como isso vai ser analisado, também é outra coisa difícil. Como é que vão analisar se o programa de integridade serve ou não serve, se está perfeito ou não? E a celeridade? Nessa live aí, houve uma pergunta ao final sobre a celeridade. Se os palestrantes lá achavam que com a nova lei o pregão seria mais célere. E todos foram unânimes em dizer que nesse primeiro momento, não, muito pelo contrário. Haverá um tempo aí de maturidade e perderemos algum tempo até que tudo isso se molde e se adapte. Lembrando que a nova lei tem 1 ano de prazo, você pode, durante esse 1 ano, fazer licitações baseadas na lei antiga, mas daqui a 1 ano só poderá fazer licitação baseada nessa nova lei. Pessoal, chega ao final aqui, passando 2 minutinhos. Nós passamos por esse roteiro aqui. Não vou repassar o roteiro. Tenho certeza que consegui atingir o objetivo de que os senhores conhecessem os fatores preponderantes para o alcance da celeridade dos pregões eletrônicos da base de Natal. E como frase aí de encerramento, digo que a celeridade significa eficiência, produtividade, economia
e melhor atendimento à sociedade e ao país. Considerando que nós começamos aí 8h05, eu estou terminando 9h03, então cumpri o prazo de 1 hora. Agradeço a atenção de vocês. Desculpe aí por qualquer coisa, é a primeira vez que eu faço isso, uma live, nem sabia iniciar aqui o programa, não sabia nem como mexer, então agradeço a atenção de vocês. Peço desculpa por alguma palavra incorreta ou por alguma falta. Espero ter atendido pelo menos 10% das expectativas e me coloco aí à disposição a partir de agora. Sei que já tomei 1 hora do tempo de vocês, mas me coloco à disposição para poder discutir alguma coisa. Quem quiser apresentar alguma coisa, contribuir. Isso não é uma aula, é uma discussão. Fiquem à vontade para poder contribuir. Agradeço demais a atenção de todos e meu muito obrigado. Olha, Alessandro, pode perguntar, professor? Não sei se pode perguntar, mas eu coloquei no chat. Boa noite. Bom, Alessandro, primeiramente, parabéns aí. Uma coisa que vou pontuar, um detalhe. Eu entendo que o processo de compras, ele naturalmente é feito para dar errado, né? Quando dá certo, eu fui pregoeiro também, você quase que solta um foguete, porque é tanto desafio, é tanta incerteza, né, que você fica até achando que nunca vai acabar aquilo ali. Mas a questão que eu coloco é a seguinte: a gente está com a lei nova aí, muito incremento, né, muita expectativa boa, mas eu, particularmente, eu sou um crítico, eu costumo dizer que não adianta você botar a melhor lei do mundo, o melhor pregoeiro do mundo, se o requisitante não sabe o que ele quer, né? A gente tem um problema de governança no Brasil, não é só na esfera federal, na esfera estadual, municipal, que é o rodízio de gestor, né? Então, caiu uma autoridade, cai todo mundo. O cara chega, não sabe nem que ele quer. Aí você pega uma ideia aí com um monte de coisa moderna, gestão de risco, programa de integridade, e o cara não sabe nem o que vai ser necessário. Aí, quer dizer, então eu percebo que, não sei qual é o seu ponto de vista, que a gente vai permanecer com esse desafio que é ter uma fase interna bem feita, para que na fase propriamente dita, onde a administração atua, vem atuar, a gente tenha um início bem colocado. Porque se a gente não tem, eu percebo que é muito difícil. O cara quer que você, como pregoeiro, como gestor de licitação, você adivinhe e corrija aquilo que ele pediu errado ou que ele não pediu, né? Então, assim, eu vejo isso aí como um problema, um desafio que a gente não vai conseguir somente com a lei superar. Esse é o primeiro ponto. E aí, um outro ponto que eu tenho conversado, já conversei até com o professor Edson, não sei se ele está nos ouvindo aí, que as empresas têm visto, que talvez no médio prazo a gente vai conseguir melhorar isso, que é o uso da inteligência artificial para adivinhar o que o órgão precisa, né? Então, na verdade, você às vezes, isso já está acontecendo na vida aqui fora, você está lá no teu Facebook, chega um negócio para você ali, uma oferta, caramba, estava precisando disso, nem lembrava que estava precisando disso. Então, assim, talvez seja o caminho para a gente superar esse desafio que eu vivi na minha época de pregoeiro, que é o requisitante não fazer a parte dele, entendeu? Então, eu não sei o que você tem aí, a tua experiência, a tua colocação sobre esse detalhe, que eu sou crítico, sempre fui, do requisitante, o órgão, né? O órgão que tá pedindo ali para comprar o produto, ele fazer o trabalho dele no prazo adequado, descrevendo o material ou o serviço da forma adequada, no tempo certo. E, se não bastasse, né, nós estamos aqui em abril, e o nosso orçamento só foi... entrou na fase final agora, né? Quer dizer, no final do terceiro mês, que o orçamento que era para estar aprovado no passado, então você tem tudo contra você, né? Então, assim, é um desafio muito grande o processo de contratação. Mas sendo específico, eu queria só que você comentasse sobre essa participação do requisitante no processo. Tá legal? Tá certo, obrigado. Bom, aí eu vou complementar só um minutinho, Coronel. Porque eu até fiz a pergunta, porque é o seguinte, e aí nessa linha aí do requisitante, por exemplo, essa questão da colher, eu achei isso impressionante, mas eu passei por isso com uma bola. O cara me pediu para comprar uma bola, eu fiz tudo por uma bola, aí depois eu descobri que não era bem aquela bola, só que eu tinha uma quantidade absurda para comprar de bola, e realmente todo mundo, ninguém se deu o trabalho de perguntar para o requisitante o que ele efetivamente queria, que tipo de bola era essa, né?
a gente estava comprando uma bola e ele precisava de uma bola de futebol, que é diferente de uma bola de basquete, né? Eu até aprendi. Não, mas veja bem, a gente criou um setor lá para justamente checar esses itens, mas são muitos itens, muitos pregões, esse passou batido, essa colher passou, não tem como, a gente identificou o risco e tomou ações para mitigá-lo. Mas esse aí passou, a colher passou. Não conseguiram ver a colher lá entre um material desse, de material para manutenção, entendeu? Era mais de 500 itens. Então a gente não consegue enxergar tudo, né? E fazer essa conferência dos itens. Quanto à posição do amigo Léo, eu acho que é o seguinte: a gente não tem realmente. Eu acho que a única saída que a gente tem é especializar esse profissional que pede. É pegar o fisioterapeuta que está me assistindo e falar: meu filho, vamos fazer um curso aqui para você aprender a pedir. Porque assim, ele sabe, eu não sei, mas ele sabe o que ele quer, mas ele precisa entender que ele tem que pedir detalhadamente. E aí ele vai fazer um curso de Comprasnet, vai fazer um curso de como especificar e ele vai aprender. Eu estou falando, mas eu tenho liberdade total para poder falar com ele, porque ele é meu primo, é meu irmão. Então, eu posso aqui... Já falei para ele que ele ia ser auxílio à instrução. Então, posso criticar à vontade aí, tá certo? Então, assim, eu acho que é mais pegar esse profissional que pede e especializar ele. Eu acho que é a única maneira que a gente consegue. Não, claro, não vai fazer um curso de licitações, mas fazer um curso de como pedir. Sim, e assim, não precisa pagar curso. Eu também não sou muito a favor de tudo tem que pagar um curso. Eu acho assim que nós, dentro da própria unidade, nós temos competências capazes de fazer um curso e monitorar isso. Eu acho que temos competência para poder fazer esse curso dentro da própria instituição. Eu acabei cometendo um ato falho aqui, né? Não organizei, não dei prioridade. Primeiramente, bem-vinda, vice-presidente Sandra Pedrosa, do Sindiconte Rio, sempre prestigiando nosso evento aqui. E eu fiz a questão de ordem, listando as questões, e no momento que eu estava falando, o microfone estava desligado, falei quase 2 minutos sem ninguém me ouvir, mas aí o bom é que o palestrante tem know-how e soube conduzir bem o processo. Não, e aí você tem a plateia aqui que também pergunta, mas olha só desculpa, Sérgio. Alessandra, é o seguinte, eu tenho refletido muito que, na verdade, não é o requisitante fazer um curso. Na verdade, o que nos falta é um pouco de entendimento sobre o que a gente quer, saber pedir. E um ato falho da educação básica nossa de saber transmitir para o outro, né? Porque muitas vezes, o que eu falo não é o que você entende. E aí a gente fica com um erro de comunicação. Entendo. Então, eu acho que a gente tem que começar eu tenho refletido muito, né? Lá no sindicato, o contador tem no Código de Ética, ele fala isso. Emitir opinião somente depois de saber o que você está falando. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a exercitar, né? E exigir, assim, termos, né? Exigir não seria a palavra bem correta, mas exigir do outro que ele se expresse corretamente. Porque, assim, o cara pede uma colher, mas, assim, você pode, no meu caso, foi a bola. Lá eu tive um problema dar bola e dar rede, porque o cara me pede uma bola e uma rede, eu falei, o que o cara vai pescar? Entendeu? Mas era uma rede para a trave do goleiro, e a bola era de futebol, mas ninguém falou que era isso. Então, assim, e eu estava comprando 1.000 bolas e 400 redes, e eu falei, gente, mas para que o cara... Aí eu resolvi perguntar. Aí o cara falou, não, é a rede para trave de futebol. Eu falei, pô, cara, mas tu não explicou isso. Pessoal, vamos tocar aqui, que tem algumas perguntas. Professor, boa noite. Só um minutinho.
Só um minutinho que eu já vou abrir só para observar a questão de ordem aqui, tá? Então, a Sandra falou, o Amauri Costa, ele fez um comentário aqui, eu não sei se ele quer explicitar, ele falou sobre a nova lei de licitação, fez correlação com alguns itens aqui, se ele quiser se pronunciar, fique à vontade, foi mais uma constatação do que um questionamento. Coronel, senhor, esse ilustre mago das contratações aí, que é o que lhe subsidiou o trabalho, porque esse homem faz realmente um trabalho hercúleo, aí ele merece honras e todas as demais condecorações, porque não é brincadeira. A base de Natal, só para a gente ter uma ideia, ela é uma referência até para novelas, né? Há pouco tempo aí tinha novela apresentando a base de Natal, eu fiquei em dúvida, eu falei, mas por que logo a base de Natal? Né, porque o lugar é bonito, aí fui pesquisar e vi que, naquela verdade, ali é quase um Vaticano, aquilo ali, né? Uma cidade quase que independente, né? Então, é muito interessante. Eu tenho 7 perguntas aqui, mas em respeito aos colegas e ao tempo, eu vou me abster da maioria delas. E aí, então, temos aqui agora a pergunta do Dimas, né? Que Alessandro, será de 2 anos o prazo para a revogação da 8.666 e da 10.520? Pela nova lei, pela 14.133? Olha, na verdade, eu não li isso, não. Eu vi numa live, então estou reproduzindo o que eu ouvi na live. Tenho dúvida se é 1 ano ou 2 anos, mas posso procurar e responder depois. Mas eu assisti isso numa live. Eu não li isso. Eu assisti nessa própria live aí. Mas a live é boa, acredite na live. Ele está afirmando que é 2 anos. Então, pronto. Se você puder fechar a presença, 2 anos. Porque aí maximiza a tela para todos. E agora tem o Luiz Paulo Martins aí. Fique à vontade, Luiz, para fazer os seus questionamentos aí. Eu vou deixar a minha por último, se der tempo eu faço, senão eu pergunto em off depois aí, né? Certo. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, Alessandro. Minha contribuição, minha pergunta seria, com relação ao requisitante. Eu sou o OD aqui do comando da 7ª Brigada, sou mestrando do curso de Gestão Pública e gostaria de parabenizar pela apresentação, bastante enriquecedora, e algumas coisas, apesar de sermos forças co-irmãs, mas são semelhantes, os problemas só mudam a farda mesmo. Mas com relação ao requisitante, no meu entendimento, eu acho que falta um comprometimento desse requisitante, porque pela minha experiência lá no comando da brigada, que eu vejo é o seguinte, o requisitante ele faz a parte requisitória e o problema vira pregoeiro que se vira. É o exemplo da colher bem colocado aí pelo Alessandro. Eu acho que se houver um comprometimento desse requisitante, ele acompanhar o processo até o final, eu sei que é duradouro, um pouco demorado, mas a gente minimiza esse problema. Não vou dizer que vai evitar, porque é muito difícil, mas eu acredito que ajude, né, esse requisitante, porque muitas das vezes o requisitante ele tem que ser autodidata, tem falta de incentivo, falta de motivação, outros afazeres, e é mais um encargo para ele. Então ele passa a bola para o setor de compras, que acha que aquilo ali é a atribuição do setor de compras, e o setor de compras que vai resolver. Ele quer a colher de pedreiro pronta e bonitinha. E se vem a colher errada, a culpa é do setor de compras, né? Não é do requisitante que fez o pedido errado. Então, no meu entendimento, esse comprometimento, no caso do requisitante, acho que ajudaria a minimizar esse problema. Obrigado. Bom, então acho que agora eu posso fazer a minha, né? Alguém mais vai querer perguntar? O Alan quer se defender, professor, que eu bati muito nele, ele é o único requisitante aqui presente, ele quer... Fica à vontade, Alan. Boa noite a todos. Como o Alessandro falou, eu sou meu primo irmão. Sou da Força Aérea e, apesar de já ter um tempo na ativa, de 2 anos para cá que a gente começou a fazer, que eu comecei a me inteirar nessa ação de pregão, de requisitar, né, produtos. A pergunta até para o Alessandro o que chega para mim é as referências já prontas. Aí a pergunta a unidade ela recebe o dinheiro e nós escolhemos os produtos, ou chega para a gente o produto e dentro daqueles produtos nós iremos fazer a solicitação? Entendeu? Não,
Entendi. Não, na verdade, você tem o recurso. O que vai ser comprado, como a Sandra colocou aí, é você que vai decidir. Quando você diz que você recebe a referência, na verdade, tem alguém fazendo isso, mandando você comprar isso. Então, talvez a posição que você esteja no setor seja uma posição de apenas executar. Tem alguém aí que está especificando isso, que não é você. Então, acho que o que ocorre aí é uma falta de atendimento, de te ouvir. Ou seja, o que eu quero não é isso que vocês estão mandando comprar. E isso aí é uma coisa interna do Pois próprio... Isso recentemente aconteceu, da pandemia, com a questão de ventilação mecânica, de busca de máscaras. Chegou para mim quase 15 máscaras, tipos de máscaras diferentes. E dentro dessas máscaras a gente tinha que escolher, eu tive que procurar a internet, a referência, procurar internamente. Então, assim, às vezes fala-se muito na questão do requisitante ter interesse, mas às vezes não é a questão disso. Porque nós estamos ali atendendo, ainda mais nessa época agora, de linha de frente, estou tirando plantão no hospital, um atrás do outro. Por exemplo, se hoje eu fiz 32 horas de plantão, não reclamo disso, mas também estamos nessa área de gestão, como você falou, né? Então, assim, chegou para mim eu escolher entre 10 máscaras a máscara que devia ser melhor para a gente aqui do hospital. Então, tive que perder tempo. Acredito sim, perder tempo não é essa palavra, né? Tive que correr atrás, tive que ver as máscaras, tive que procurar, tive que ver a questão do nosso material para saber qual era a máscara que era necessária, fazer todo aquele processo e mandar para frente. O que eu falo infelizmente, às vezes não dá para eu sair do meu setor e ir atrás, acompanhar. Graças a Deus, aqui onde a minha unidade, eu tenho parceiros que realmente nos ajudam. Eles entram em contato com o Alain, vem ver aqui porque teve algum problema, então está caminhando. Mas às vezes eu quero deixar bem claro que às vezes não é a falta de interesse do requisitante, e sim que é a função que a gente exerce no momento, que não é que atrapalha, mas que sim diminua essa frequência de acompanhamento do processo. Entendo perfeitamente, como já tinha comentado, né? Realmente o cara está preocupado mais no tempo de pandemia com pandemia, mas ele tem que pegar um tempo dele e tem que parar para poder escolher o material certo. Ainda mais com esse recurso da Covid, que o TCU está em cima desse recurso. Nós lá na auditoria, nós temos recebido já umas preliminares de fiscalização do TCU, já estão tendo que responder, as unidades já estão tendo que responder sobre gastos incorretos na aquisição de material com esse recurso específico da Covid. Eu entendo perfeitamente. Bom, então vou fazer agora. Professor Edson, posso fazer uma pergunta? Fique à vontade, eu sou o último aqui, o último dos moicanos aqui, se sobrar tempo eu falo, senão eu morro com a dúvida, mas vamos para o bom. Meu nome é Wagner, né? Eu sou aqui da Paraíba, trabalhei no governo do estado como pregoeiro um bom tempo, até 2015. Aí eu queria fazer uma pergunta ao coronel Alessandro sobre o seguinte: a Lei 10.520 veio para dar uma celeridade na 866, né? Se fazer pregão e terminar o processo em surreal 45 dias. Na sua visão, essa nova lei vai conseguir fazer essa coisa milagrosa ou vai ser só mais uma coisa para inglês ver? Não, como eu falei aí no finalzinho, nessa live que eu participei, já participei de outras sobre a lei de licitações, nem comentei, e nessa outra fui eu que fiz a pergunta: será que a nova lei vai atender a celeridade, ao processo mais célere? E mais uma vez os palestrantes lá foram unânimes dizer que não. No primeiro momento, não vai ser. A nossa lei, ela teve a nova lei, né, teve essas evoluções que eu falei, de colocar plano de contratação, enfim, de considerar o agente, de elevar ao nível estratégico, na minha visão, de dar uma maior importância para o setor de compras, mas a nossa lei, a nova lei ainda manteve aquela questão de ser uma lei gigante, né? E ela foi gigante lá em 93, porque estávamos naquela época de anticorrupção, democracia, então a lei tem que ser gigante. Então, isso foi um item que não foi superado. A lei ainda é gigante, a lei ainda é procedimental, como se costuma falar, e não vejo perspectiva
perspectiva de acelerar, não. Eu acho que, ainda mais no primeiro momento, até todo mundo se adaptar, vai atrasar mais do que acelerar, na minha humilde visão. Embora eu seja um esperançoso, mas eu acho que vai demorar mais do que eu seja um otimista, mas eu acho que não vai acelerar. Tá, eu sou Ok. supersticioso, eu jamais publicaria uma lei no dia 1º de abril, né? Eu já começo por aí, né? Mas vamos Professor, só abrir antes do senhor continuar aí, fique à só vontade. abrir, eu também citei aqui o ex-chefe lá da licitações, o Nabor, abrir um minutinho se ele gostaria de falar alguma coisa, já que estou contando a história dele, ele estava vivenciando isso. Pois é, eu estou aqui alguns querendo saber, e você não solta o nome do homem, rapaz? Eu já estava aqui preocupado. É o Nabor, pedi para ele participar, para ele me corrigir. Queria É só igual saber se ele quer minissérie. participar. É igual a minissérie, você passa 50 capítulos sofrendo, aí 5 minutos do último capítulo é que o mocinho se dá bem na história, aí fica difícil. Dá um minuto para ele. Não, fique à vontade aí, né? autoridade. Seja bem-vindo, obrigado por ter cedido material, né, para que a gente pudesse promover esse debate aqui, e parabéns aí pelo desempenho e pela responsabilidade em assumir uma missão tão árdua. Muito obrigado, Coronel, muito obrigado, Edson. Primeiramente, gostaria de dizer da satisfação de estar participando desse momento, né? Eu só anotei algumas coisas aqui a título de comentário, né? A primeira delas, que eu gostaria de comentar, é a respeito já foi muito bem comentado aí pelo Coronel Leonardo, né? Também pelo Coronel Luiz Paulo, sobre a interação do setor solicitante, né? Essa interação, ela é num nível, hoje ela se encontra num nível tão incipiente ainda, né? Que ela abre margem de melhora, inclusive para aspectos relacionados à capacitação, aspectos relacionados à quantidade de itens de uma licitação. Então, à medida que essa interação acontece, ela pode mitigar uma série de problemas que o coronel aí bem mostrou naquele diagrama de espinha de peixe, né, do Ishikawa. Ela consegue mitigar muitos daqueles itens que foram apontados lá como óbices da contratação, né, a celeridade da contratação. E isso a gente percebe na vivência, né, no dia a dia lá da execução das licitações, de uma forma muito clara, né? A outra coisa que eu gostaria de comentar é a respeito de um aspecto da padronização dos itens, né? Muitos desses itens aí que o coronel falou, né, na prática, nós vemos que se tratam apenas de preciosismo dos setores solicitantes. Então, a gente já viu situações em que se pedem marcadores de página de 3, 4 cores, né, quando, na verdade, um simples marcador de página de uma cor só resolveria o problema e a gente eliminaria outros 3 itens de uma licitação, né, e diminuiria bastante o trabalho do pregoeiro e o tempo de processamento da licitação. Então, a atuação do setor de planejamento, ela é essencial nesse ponto, né. E uma outra coisa, por fim, só para encerrar, é que eu tenho visto a recorrência da alteração de leis prejudicando muito o tempo de processamento das licitações, né? Nos últimos 2 anos, a gente viu uma quantidade de legislações, de alteração nas legislações muito significativa, né? E, inclusive, nesse momento, né, eu estava até pensando, né, os processos que estão prontos e analisados pela CJU, eles vão passar por um processo de reanálise, né, os editais que estão prontos para publicação. Então, esse tempo de adaptação provavelmente vai conseguir suprir essa falta, né, esses 2 anos. Mas, eventualmente, se a unidade necessitar ou achar por bem utilizar a nova lei, ela vai ter que passar por um processo de reanálise em todos os processos, né? Então, esse é um exemplo prático de alteração de edital, né, que prejudicaria
né, o andamento das licitações. Então, são esses aspectos que eu anotei aqui da apresentação do coronel. Novamente agradeço a oportunidade e parabenizo novamente o coronel. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Se o coronel Alessandro quiser acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Então, eu vou fazer minha pergunta aqui. Eu vou tentar, se o senhor ainda tiver disponibilidade, eu tinha 5 questões aqui, vou tentar condensar tudo e resumir tudo em uma só, né? Eu comecei lá do operacional, fazendo contabilidade pública, aí fui migrando para o tático, fazendo auditoria, e a partir de um certo momento eu comecei a me dedicar mais à parte do estratégico. Junto com o coronel Leonardo, aí a gente tem batido longos papos, desde aqueles procedimentos, desde o curso de auditoria que ele fez lá com a gente e tal, e a gente vem batendo muitos papos, sempre focando na governança e tal, e dos benefícios que uma boa governança traz para a gestão, né? E a partir daí, estudando governança, cada vez eu venho me aprofundando mais nisso e venho chegando à seguinte conclusão, da importância do planejamento dentro de todo o processo. Então, a partir disso aí, e até da sua vivência aí, que você passou praticamente por todas essas fases aí, eu queria fazer umas perguntas, porque eu venho adotando essa linha, inclusive, nas consultorias que eu tenho dado aí a município, a estados, né? E até em setor público federal, como municipal e também estadual, né? Então, estão aqui, porque nós vemos ali que é um fluxo, né, dos processos. Como mitigar esses problemas? Professor, não sei se é a minha internet, mas está falhando a sua conexão. Capacitação. E está ruim? Agora voltou. Voltou? Então tá. Vou repetir aí. Nós sabemos que nós temos os gargalos de capacitação, não é? De estrutura física. Mais um ponto que eu gostaria de perguntar, o primeiro ponto dentro desses fluxos, vocês têm estabelecido prazos de tramitação dos processos? Porque uma coisa que a gente descobriu foi o seguinte: tem muito departamento, tem muito setor por onde transitam esses procedimentos de licitação, que realmente a demanda é muito grande. Mas tem muitos lá que o cara já colocou na cabeça que, há 10 anos, há 5 anos, que um processo aqui para a gente despachar tem que ficar 30 dias. Então o cara pega um processo de 1000 folhas, ele demora 30 dias. Ele pega um processo de 5 folhas, ele faz uma interpolaridade lá, e aí ele leva 20 dias num processo de tantas folhas. Então, a gente percebeu que, a partir do momento que o prazo máximo de permanência do processo no setor é de tantos dias, e a partir daquele prazo, ele tem que apresentar justificativa por que o processo não tramitou, né? E a gente começou a implementar sistema, e aí tá. Não, se você quer prioridade nesse sistema, o chefe do departamento vai lá e marca a prioridade naquele processo, e o processo passa na frente dos demais. Se não, aquele processo que estava lá na cabeça da fila, primeiro que entra, primeiro que sai, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, tá, se é o primeiro que entra, primeiro que sai, e estourou o prazo dele, por que você não despachou ainda, né? Aí o cara já começou a ficar, poxa, dá mais trabalho eu ficar fazendo uma justificativa do que eu pegar esse processo que eu posso despachar em 2 horas e despachar. Então, aí a gente já matou uma, e eu quero saber no seu entendimento. O segundo, mapeamento de processos, né? Outra coisa que a gente descobriu é que, por não ter processos mapeados, eu não sei se você está conseguindo me escutar, se cortar você me avisa, por não ter procedimentos mapeados, muitas vezes você tem lá, acho que 2.400 homens para alimentar. Então, você já tem lá uma nutricionista que ela já tem uma dieta balanceada para aquele pessoal. Então, você já sabe quanto vai consumir de carne, de batata e tal, etc, etc, etc. Então, aí tá. A partir do momento que você começa a mapear processo, você já com 1 ano antes, obviamente, respeitando o imponderável, pandemia e etc. aí, mas numa curva normal, ceteris paribus de procedimentos, você já sabe que você já vai fazer no seu rito ordinário. Todas as unidades têm que apresentar esse planejamento, né? Então, esse é o segundo ponto. Terceiro,
A partir do mapeamento de processo, a gente implementa o estudo preliminar, que é o que vai municiar aquele indivíduo para que ele consiga mensurar todo o fluxo de procedimento dele, né? Mamãe Então, chamando. por que ninguém leva a sério? Mamãe chamando. E o terceiro é capacitação versus custos indiretos. Eu não sei se vocês lembram, lá no nosso curso de auditoria, a gente estudou sobre lógica da argumentação, né? Lógica da argumentação e de toda a necessidade da capacitação em si. Por quê? Porque a gente vê que muitas vezes, vocês já falaram claramente isso, quem requisita, tem o microfone aberto aí, pessoal, se puder fechar, quem requisita não sabe o que está pedindo e muitas vezes sabe o que está pedindo, mas não consegue se expressar. Então, como é que funciona isso aí dentro da instituição? Eu não sei se eu fui claro, se não fui, eu posso repetir, mas agradeço aí pela... Vou falar bem rapidinho porque está fácil. A gente já fazia um plano de contratações, independente do que está previsto aí em lei, a gente já fazia, já está na cultura de fazer um plano de pregões. Então, esse plano ele tem prazo, geralmente ele é até outubro, para que todos os demandantes façam as suas solicitações e tem os cortes, e tem os planejamentos, e nós estipulamos prazo, olha, tem até o dia tal para poder entregar a requisição, porque a gente já conta com aquele tempo de correção. Então, nós tratamos, dentro de um sisteminha, que eu acho que ele é livre, chamado Dot Project. Então, é um sisteminha no qual cada processo licitatório é um projeto. E a gente vai alimentando ele com dados e com prazos. E esses prazos, a gente tem aí, talvez, até uma facilidade que, como somos militares e sabemos bem obedecer, quando um prazo realmente vai extrapolar, a gente alimenta o comandante chama o atrasado para que ele possa atualizar. Nós temos, sim, um plano e um projeto. Cada licitação é um projeto, mas tem esses atrasos, mesmo tendo um projeto, mesmo tendo um acompanhamento, porque, assim, como o volume é muito grande, são vários, não dá para fazer, não tem gente suficiente para poder só olhar aquilo. Então, a gente olha outras coisas e olha esses projetos também, mas tem um projeto também. Quanto à questão do mapeamento, quanto à questão do rancho, por exemplo, existem alguns pregões que não podem falhar. Então, aí é a gestão de risco. Esses pregões aqui não podem falhar. Os outros até podem, mas esse aqui não pode atrasar. Então, o rancho, além dele ser um pregão que não pode, a gente acompanha bem de perto, a gente não tem tempo para acompanhar tudo, acompanha só aqueles que podem gerar um transtorno maior. Então, o do rancho a gente acompanha bem. E o gestor, e quem faz a requisição é um pregoeiro, que sabe das dificuldades, que tem conhecimento. Ele é gestor do rancho e ele também é pregoeiro. Claro que ele não faz o pregão de rancho, que ele não pode fazer. Ele faz o pregão de almoxarifado, faz o pregão de outras coisas. Mas por ele ter o conhecimento, saber da demora, saber dos erros, esse pregão ele sai direitinho. Sai antecipado, sai no prazo, porque é um pregão que não pode falhar. Desculpa as outras duas questões. Tá. Então, aí para você ver, né? Então é exatamente nisso que eu quero chegar, né? Então a gente percebe que se o do rancho está funcionando bem, que é complexo, os outros podem funcionar também. E aí tá. O segundo ponto é quanto ao estudo preliminar. O que a gente identificou lá? Então a gente conseguiu lá travar o mapeamento dos processos, né? Porque com esses prazos, porque dava mais trabalho para o cara fazer o relatório do que analisar o processo, então o cara começou a fluir, soltar o negócio. E o terceiro foi do estudo preliminar, e como tem avaliação de gestão, aí a gente começou a fazer desvio padrão das curvas de gestão, tanto de processos, como de processos de solicitação de compras, como de própria abertura de dotações orçamentárias, aquelas alterações que o cara pede 1000 alterações orçamentárias e tal, né? Alterações de dotações, a gente começou a fazer a análise ponderada por setor e divulgava a análise ponderada por setor. Então, o cara estava lá, e quanto mais alterações, quanto mais ele fugisse da linha de tendência do que ele tinha apresentado, né? O desvio padrão ali, quanto mais a curva dele fosse fora, menos pontos ele ranqueava. E a gente começou a publicar, né?
E isso aí começou para quem estava avaliando os profissionais, sobretudo dos departamentos, o cara falava, esse ano você não vai conseguir promoção porque você, na sua avaliação aqui de gestão, você só conseguiu 0, ou 4,5, você precisava do mínimo de 5,1 para conseguir a próxima promoção. Então, a gente matou também o estudo, o problema do estudo preliminar. E o segundo foi a capacitação versus os custos indiretos, que a gente está mostrando o que para o cara? Falando, cara, você está achando que liberar 2 diárias, é por isso, mas a gente fala capacitação se somente se qualificação, não é para o cara ir para Cumbuco, ir para Porto de Galinhas, aí o cara assiste 2 horas de palestra e passa o resto do dia tomando cana lá e chega lá atrás daquele certificado pífio, não. A gente está falando do cara ir para se capacitar mesmo, pô, e quando ele vai para se capacitar, pô, muitas vezes uma diária, olha só, uma diária que você paga para o cara ir lá e tomar um curso desse, ou que seja 2 diárias, quanto ele não vai economizar nesse fluxo seu aí de solicitação, de requisição, porque ele aprende a pedir, ele toma um curso de lógica de argumentação, ele toma um curso de capacitação sobre aquela área, por exemplo, aí como você falou aí do nosso amigo aqui, deixa eu só colocar, do Alan, por exemplo, que tem essa vida corrida e tal, então ele precisaria ter um portfólio mais estruturado, o tempo que ele economizaria com isso. Então é outra coisa que a gente precisa, né, pensar nesse ponto aí. Aí é mais uma constatação do que uma pergunta em si, mas eu queria saber seu ponto de vista. Mas e por que abrir para o Coronel Leonardo aí? Concordo plenamente, mestre. Por favor, Coronel. Professor, queria só fazer aqui um link, né, para juntar o assunto do Alessandro, muito bem colocado, com gestão de risco e com governança, que nós vamos falar. Porque é o seguinte, o serviço público, aliás, toda organização existe para alcançar o objetivo, né? E, poxa, um componente da guerra é o setor de compras, né? O setor de compras ele é um elemento da guerra, mas a guerra não é feita só por ele, né? Eu, como falei, o colega também do Léo falou, o requisitante ele faz parte da guerra, ele tem que ajudar. Ele tem que ser tropa amiga, entendeu? E aí o que eu quero dizer é o seguinte, é importante a gente ter a visão, independente da nova lei, que cada unidade tem a sua característica, cada organização tem sua característica, vai ter seus riscos também. Então é importante nós temos essa visão de gestão de risco, porque dependendo da organização, das dificuldades que ela tem, ela pode ter um gestor muito inexperiente, né? Ela pode ter que antecipar, ter que fazer aquisição do orçamento do ano anterior. A Resma de Papel ele tinha que ter comprado em 2020, porque ele já tinha que imaginar que poderia ter o risco do orçamento só ser aprovado em abril, né? Então a gente não pode negar a realidade. Então a análise do risco ela tem que fazer parte para que a gente tenha uma boa aquisição. Porque as incertezas elas vão variar de acordo com a unidade. Vai ter unidade que vai ter está sujeita a mais incerteza do que outras. Então assim, eu quero só fazer um link falando de gestão de risco, trazer para o debate aqui e dizer que uma coisa está conectada com a outra. Porque não basta ter uma boa lei, porque se você negar que te cerca, as incertezas que te cerca, ou seja, você vai demorar a receber o servidor, você vai demorar a receber o orçamento, você vai ter você tem um setor requisitante que historicamente pisa na bola, pede bola, você acha que é bola de futebol, é bola de basquete, tu acha que é bola de basquete, é bola de gude, quer dizer, então você tem que estar preparado para isso e tem que ter também, e é o mais importante de tudo, um fortalecimento da cultura da organização, ou seja, um ambiente interno tem que ser trabalhado para que as pessoas entendam que elas têm que ajudar o setor de compra, pô. Ah, não, pô, o cara lá do setor de compra que se vira, ele ganha para isso. Não é assim que funciona, pô. Então, se a gente não tiver a melhor, botar a lei da NASA, chamar a NASA para fazer a lei aqui, se não tiver um ambiente interno evoluído, se as pessoas não entenderem que a boa compra começa lá na seção lá longe, a gente não vai conseguir nunca ter a melhor aquisição do mundo. Por mais que o cara... Eu fui pregoeiro, é estressante, você se mata e nem sempre a coisa dá certo, tá legal? Então, só fazer essa conjunção. E também tem um detalhe que a gente vai falar que é a governança. Não adianta, às vezes o cara chega, não, vou botar o gestor Joãozinho para ser o gestor de compra, porque esse é boca pobre é o mais inexperiente para ralar. E às vezes não é a melhor decisão. A melhor decisão é botar o cara mais experiente. Então, assim, tem muita variável. E aí passa pelo mundo da governança, pelo mundo da gestão de risco, que faz parte desse universo de contratação. Só para fazer esse link aí, professor. Obrigado, hein?
Lembrando só também, outro ponto importante é que serviço público não é a Amazon, né? Então não dá para você pensar em just in time, nem estoque mínimo, né? Você tem que fazer lá um desvio de seu estoque mínimo é igual o cara quando está viajando e está na estrada que ele não conhece. O carro, o tanque chegou no meio ali, ele abastece de novo, porque ele não sabe quando vai ter outro posto, então não dá para você trabalhar com just in time aí, não, vai acabar o café amanhã, não, aí, leva 60 dias, 60 dias sem café eu morro, cara. 60 dias sem café eu morro. Mas é isso aí, então, eu devolvo a palavra ao Coronel Alessandro aí, para ele fazer os encerramentos aí, o encerramento, né, do debate, muito engrandecedor, esperamos que ele agora tome gosto, né, ele estava meio reticente, assim, espero que ele tome gosto, né? Porque a gente viu que 2 horas não dá tempo, né? 2 horas não dá, 2 horas é muito pouco para necessidade, isso aí é só para a gente ver, né? E olha que a gente nem divulgou isso por conta daqueles incidentes que houve, eu já não estou mais publicando em Facebook, nem Instagram, nada, né? Nem nos outros grupos de estudo que eu tenho, eu estou concentrando só no nosso grupo de estudo. Agora, vejam bem, temos aqui profissionais capacitados, experientes aqui, com tantas dúvidas, com tantos questionamentos. Agora, imagine a Prefeitura de Xorroxó do Sul, lá no Amazonas, né? Ou até a própria prefeitura lá de São Paulo, com o fluxo que tem, o tanto de dúvidas e a necessidade de conhecimento que a gente tem. Então, agradeço mais uma vez, devolvo a palavra a você para que faça o encerramento e a todos os participantes. Estouramos o tempo aqui, mas os que estão presentes aqui é porque estão com o mesmo objetivo que o nosso, que é buscar conhecimento, e agradeço a todos, então. Bom, da minha parte, só agradecer a paciência de vocês, pedir desculpas aí por algumas falhas. Estaremos aí, né, professor? Agora que eu debutei, tenho mais 3 propostas de apresentação, então vou encher o saco do pessoal aí que quiser participar. Mais um artigo que eu publiquei, apresentei, e mais 2 temas avulsos aí que eu propus ao mestre para poder apresentar, já convido todo mundo, mas ainda tem que preparar ainda, vai durar aí um tempinho, mas nós temos outros professores que vão nos prestigiar aí, nos abrilhantar com as suas aulas. Obrigado, pessoal, obrigado especialmente aí a todos que participaram, peço desculpa pelo próprio tempo, mas eu fiz em 1 hora, o pessoal que resolveu discutir. Mas o tema era bom, eu que avaliei mal. Eu estou começando a repensar esse negócio de 1 hora só, porque, né, as dúvidas são tantas que sobra muito pouco tempo para o debate em si, né? E é o debate que enriquece, né? Porque quem está apresentando ali já está com conhecimento, quem está do outro lado ali só tem 15 minutos para tirar as dúvidas. Eu mesmo me senti injustiçado hoje, mas faz parte do processo. Então, obrigado a todos. Mas eu agradeço a todos aí, em especial ao Nabor e ao Alan, que foram aí utilizados na apresentação como apoio. Obrigado, pessoal. É um prazer. Boa noite a todos, então, fiquem com Deus. Nabor, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação, pela contribuição com material tão enriquecedor. Se quiser fazer parte dos outros, ou se quiser até apresentar, fique à vontade, você agora faz parte ainda que não queira, agora você faz parte do grupo, então a gente vai contar com a sua colaboração. Muito obrigado. Então, boa noite a todos, estou encerrando boa aqui. Noite. Obrigado. Obrigada a todas e todos, foi enriquecedor.